noite a todos. É uma honra estar aqui tecendo considerações a tão importante mesa, tão douta mesa. Quase todos lá no interior de São Paulo, nós só temos acesso pelas publicações, pelos livros. Também, até a semana passada, éramos do Procon de Campinas, por razões que fogem à nossa compreensão, retornamos aí à vida privada. Mas realizamos na última sexta-feira uma reunião do Fórum Paulista de Procons, que representa aí 240 Procons do Estado de São Paulo. Nós debatemos lá, em Rio Claro, algumas propostas de encaminhamento que serão depois trazidas pelos diretores dos Procons de São Caetano do Sul e Santo André. Da minha parte, com relação ao comércio eletrônico, artigo 49, parágrafo 3º, quando se fala da devolução em dobro, gostaria de apelar para que houvesse uma conexão com o artigo 42, parágrafo único do Código do Consumidor, porque nós temos tido, ultimamente, algumas decisões jurisprudenciais, alguns acordos, que tentam diferenciar a cobrança indevida como sendo de boa-fé ou de má-fé. Imagino eu que a vontade dos legisladores e quem escreveu o Código do Consumidor não foi diferir, né? Nós temos algumas ações civis públicas em que há a decretação da abusividade da cobrança. E o juiz acaba comentando que, apesar de abusiva, não foi uma cobrança de má-fé. Então, devolve só de forma simples. Com relação ao projeto de lei do superendividamento, que existe um brilhante trabalho por parte da professora Cláudia Lima Marques, inclusive nós somos associados do Brasilcom e acompanhamos todos os trabalhos e debates e publicações. Nós temos alguns comentários. Parágrafo 6º do artigo 52, quando abre margem para quaisquer outros valores exigidos do consumidor. Salvo melhor juízo, já existe uma resolução Bacen que torna esse tipo de exigência inexigível, né? Então, realmente, parece que é uma abertura muito grande para que a autoridade monetária venha a disciplinar aí quaisquer cobranças. Nós tivemos uma luta tão grande para derrubar as TACs, TECs e assemelhados. Parece também que no artigo 52A, parágrafo 3º, inciso 2, quando se fala da restituição do crédito que foi assumido pelo consumidor, acrescido de juros incidentes. Parece que não dá para deixar de fazer uma conexão com o artigo 18, parágrafo 1º, artigo 20 e artigo 35, só se fala em quantia monetariamente atualizada, sem direito à devolução de juros, e hoje as compras elas são geralmente acompanhadas de algum tipo de crédito. Com relação ao projeto de alteração processual, no artigo 90F, parágrafo 3º, a inclusão dos fundos municipais, como também destinatários da multa. Nós temos hoje 600 PROCONs em todo o Brasil que já têm os seus fundos municipais, e dependendo da ação, ela tendo sido proposta no foro local, nós achamos que seria de bom grado que os fundos municipais também fossem contemplados. No artigo 90H, inciso 4, parágrafos 1º e 2º, nós temos alguma preocupação com talvez uma definição mais precisa do que seria uma avaliação neutra de terceiro. Por fim, artigo 90J, parágrafo único, a questão do adiantamento das custas correndo por conta dos fundos estaduais e da União. Nesse caso, não precisa incluir os fundos municipais, não, né? Na verdade, nós já temos a concorrência, no caso dos fundos da União e dos estaduais, para custear despesas do meio ambiente. Então, é aquela história, em casa que falta pão, todo mundo chora e com razão. Já é difícil custear os órgãos públicos, as entidades civis de defesa do consumidor, no momento em que a própria jurisprudência já tem entendido que a parte hipersuficiente deve adiantar as custas, parece-me um certo retrocesso trazer essa possibilidade dos fundos custearem. E, por fim, o efeito suspensivo, que no 90N, nós que militamos com ações civis públicas, nós sempre achamos assim, é uma grande dificuldade dentro do que foi dito pela Ângela Crespo, da efetividade. Quem é do Ministério Público também, quem entra com ações judiciais, sabe que quando não se consegue uma tutela antecipada, uma liminar, praticamente perde-se o objeto da ação, não há efetividade, a população acaba não tendo condições de participar. Então, realmente, para mim, parece preocupante que haja a possibilidade do efeito não ser meramente devolutivo nas ações civis públicas. E, no artigo 90O, quando se trata de uma espécie de liquidante judicial, para fins de, por meio da sentença coletiva, também dentro do que foi dito pela Ângela Crespo,
Da mesma forma, o artigo 28, que fala da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em caso de falência, por conta de má administração ou de fraude, nós temos uma dificuldade muito grande de executar isso na prática. Alguns juízes não autorizam a desconsideração do processo de conhecimento. Outros juízes dizem que apenas na fase de liquidação de sentença é que se vai desconsiderar, quando a empresa já não deixou mais nenhum patrimônio e os sócios já transferiram para outros. Então, talvez, se fosse de bom grado, uma conexão com o artigo 28 e também, se fosse o caso, com a lei de falências, para que ficasse mais claro a desconsideração se haveria um foro privilegiado, um foro especial da falência ou haveria, por parte do consumidor, enfim, uma efetividade maior. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Eu agradeço as considerações muito oportunas que foram feitas pelo Dr. Anderson Janetti. E devo dizer, com relação aos fundos municipais que já foram contemplados, mas não no artigo 90J. Por quê? Porque o artigo 90J cuida do adiantamento de despesas de perito. Então, parece certo que quem deve responder por este adiantamento ligado ao processo sejam os fundos nacional ou estaduais, dependendo de o processo ocorrer na esfera federal ou na esfera estadual. Agora, eu quero explicar o porquê desse dispositivo, que atribui preferencialmente aos recursos de fundo esse adiantamento de despesas. Porque a nossa jurisprudência entende, praticamente à unanimidade, que uma coisa é a inversão do ônus da prova. Outra coisa que não existe seria a inversão do adiantamento das despesas de perícia. Então, diante disso, nós temos um impasse em relação às perícias, em que não só as associações, mas também o Ministério Público e a Defensoria Pública têm dificuldade para custear o adiantamento do perito. Com relação ao artigo 90N, que é o efeito meramente devolutivo da apelação, salvo, etc., essa redação foi já sujeita a críticas e foi melhorada. Assim como foi melhorada a redação e a explicação da avaliação neutra de terceiro, nos parágrafos do inciso 7º do artigo 90H. É que nós ainda estamos partindo do primeiro texto, exatamente porque queremos ouvir a todos e não apresentar um texto fechado. Mas muitas coisas do que o senhor disse já foram consideradas na evolução desse projeto. Agora, a desconsideração da personalidade, nós podemos eventualmente acrescentar da parte processual. É uma excelente ideia e eu vou cuidar disso. E foi sugerido pelo ministro Benjamin, em caso de suspensão liminar de segurança, um julgamento rápido que ocorra, porque se trata de uma decisão monocrática, e é importante que ela seja revista. Então, eu já anotei esses 2 pontos e agradeço a colaboração.